Carpini chegou. Bom, Carpini, boa noite. O resultado é que o Vitória precisava, mas foi um jogo difícil, né? O Souza realmente criou dificuldade para a Vitória. É o seu 8º jogo, se não me engano, e você vem mexendo muito da equipe, início do campeonato. Mas você previa um jogo tão difícil como esse? Boa noite, sem dúvida. Nós puxamos, né, o retrospecto de todos os adversários, a gente sempre faz isso, foi assim com o Souza. Nós assistimos as últimas partidas, é um time que vinha invicto ainda na temporada, a dificuldade, sem dúvida, ela seria muito grande, um time forte fisicamente, bem organizado, um time competitivo, e hoje o futebol não tem mais ninguém bobo, não tem jogo fácil, todo mundo tem o seu padrão, tem o seu plano de jogo, né? Então nós nos preparamos para essa dificuldade, então mediante a tudo isso, principalmente a esse ponto que você citou da rotatividade, e é difícil a gente encontrar o melhor conjunto, o melhor padrão, as melhores combinações, se você todo jogo tem que mudar. São 8 jogos, 8 formações diferentes, ainda não fizemos um mês de competição ainda, de temporada. Então, tá tudo dentro do esperado, avaliação muito positiva do que a nossa equipe produziu hoje, da competitividade, da entrega, do domínio, né, sobre o adversário. O placar ele foi justo no final ali, a expulsão acabou complicando um pouquinho e o Souza crescendo um pouco, mesmo sem ter tantas grandes oportunidades de empatar, mais uma bola alçada na área, mas tudo eu acho que bem controlado, mas o volume foi para um placar mais elástico. O primeiro tempo, o início do segundo, 15, 20 minutos, foi de um domínio total, jogando muito no campo do adversário, que esperou o nosso erro, e nós hoje erramos pouco, principalmente defensivamente, então muita coisa positiva, mostra um caminho, mas sem dúvida muito ainda a evoluir, e o importante era fazer o que precisava ser feito, né? Vencer, a página virada da Copa do Nordeste, e a gente volta agora para o estadual no sábado. Carpini, boa noite, Eduardo Machado da TV Vitória, parabéns pela primeira vitória na Copa do Nordeste. Enfrentamos uma equipe muito preparada que vem em um dos melhores anos da história da instituição do Souza da Paraíba. E tendo isso em vista, eu queria saber qual você acha que foi o maior desafio em enfrentar essa equipe e conseguir essa vitória? Eu acho que encontrar uma maneira de ter imposição, de jogar no campo do adversário, dessa maneira com uma linha mais alta você dá campo para o contra-ataque, que é o que o Souza tem de melhor. Então acho que foi neutralizar esses pontos e não abrir mão de ter esse jogo impositivo que o Vitória conseguiu em certa parte do primeiro tempo, em momentos do segundo, né? E acompanhamos muito as transições pelo lado direito, principalmente com o lateral, né, do Souza, Iranildo, se eu não me engano, né? E hoje praticamente ele não teve a parte ofensiva, então conseguimos neutralizar bem por ali. Então acho que foram algumas dificuldades que nós prevíamos encontrar. Carpini, boa noite. Queria que você falasse um pouquinho se foi um dos jogos que o Vitória mais deixou a desejar nessa temporada, mesmo utilizando esse time alternativo. E uma segunda pergunta, queria que você comentasse um pouquinho a situação do Lucas Esteves. A gente sabe que tem um imbróglio na justiça aí, e a decisão só sai no dia 31 de março. O que é que vai acontecer com esse jogador daqui até lá? Você pretende utilizar ou ele vai treinar separado até resolver a situação dele com o Vitória? Bom, da partida de hoje eu vejo diferente, né, do seu ponto de vista. Eu acho que nós tivemos um volume, o controle, nós fechamos o primeiro tempo com 68% de posse de bola, o jogo total deve ter sido isso ou mais, chances de finalizações claras dentro da área, enfim, quase contra zero do adversário, então eu não vi essa pior apresentação, muito pelo contrário, eu vi momentos muito bons, como eu disse, 20 minutos ali do segundo tempo, início da partida, duelos, correndo para frente, buscando gol, buscando alternativas, jogando com o lateral direito na esquerda, jogando com uma formação que nunca jogou junto, tendo modificações e além das modificações sem tempo de treinar. Então eu vejo bem diferente, eu vejo muito positivo, é uma evolução, nós estamos invicto no campeonato, nós estamos há muitos jogos sem perder, então não dá para falar que não foi bom. Eu vejo um pouco, respeito a sua opinião, mas vejo diferente em relação ao Esteves, eu não tenho nada para falar, não é assunto meu. O meu posicionamento sobre o Esteves foi há 2 semanas atrás, falando em relação ao ser humano, ao atleta, ao imbróglio jurídico, eu não tenho autonomia e nem conhecimento dos detalhes para falar sobre isso. Boa noite, Carpini. Aqui, Hugo Araújo, Bahia Notícias.
Como você citou, hoje o Vitória chegou a 13 jogos de invencibilidade, não perde desde o dia 9 de novembro, né, aquele jogo para o Corinthians. Só aí um ponto, né, que desculpa te cortar, Sim. Perdão. E hoje me deram uma informação também da nossa análise, nem gosto de falar muito disso, porque em um momento a derrota ela vai acontecer, espero que demore, e que isso também não traga uma má sorte ou uma soberba da nossa parte. É isso que eu tenho trabalhado com os atletas, que a gente tenha os pés no chão e trabalhe sempre pelas vitórias. Mas nós tivemos do dia, se eu não me engano, do dia 27/7, que foi a nossa vitória contra o Palmeiras no Allianz Parque por 2-0. De lá até hoje, nós estamos falando de 7 meses. Foram 5 derrotas, menos de uma por mês. Então tem muita coisa boa no Vitória para a gente achar que as coisas não estão caminhando. Exato, minha pergunta era em cima disso, era em cima dessa invencibilidade, se você pudesse comentar um pouco sobre como é ficar tanto tempo sem perder, né, num nível de competitividade tão alto. E queria que você falasse também sobre alguns reforços que estão chegando, né, o Lucas Braga já acompanhou o Bavi lá na Fonte Nova, hoje teve o Lucas Alter aqui também. Queria que você falasse um pouco sobre essas novas peças do Vitória. E o Carlinhos também, né, são jogadores que nós vínhamos trabalhando há muito tempo, principalmente o Braga e o Halter. O Carlinhos, aí daqui a pouco, acho que foi de uns 20 dias para cá, e andou um pouco mais rápido a situação. O Halter e o Braga foi um pouco mais complicado. Jogadores que vêm dentro desse perfil, né, um perfil de um time técnico, um time com saúde, com características dentro daquilo que a gente acredita, e eles vêm para um processo de agregar, elevar o nível, e vamos enfrentar com ele as mesmas dificuldades, né? Vamos nos conhecer melhor. A gente conhece o atleta, monitora, solicitou a contratação de todos eles, assim como foi feito o planejamento com todos, mas o período de você conhecer o atleta é o dia a dia, o convívio, né? A semana de treino, a intensidade do trabalho, e isso nós não temos. Então vai ser também desafiador para esses atletas, e para nós vamos nos conhecer durante as competições, jogando, e aí vamos ajustar de que melhor maneira nós possamos entregar informações, tirar o melhor dos atletas. Mas a gente fica feliz com essas chegadas, sem dúvida eleva ainda mais o nosso nível, isso é importante para o Vitória, e essa invencibilidade é fruto de trabalho e dedicação, primeiro dos atletas, porque, como eu já falei em outros momentos, uma coisa é você propor as ideias, outra coisa é executar da maneira que eles executam. O nosso dia a dia é maçante, a cobrança é grande, a performance, a busca pela excelência, e a gente trabalha nesse nível todos os dias. E eu acho que quanto mais a gente vence, mais a gente precisa trabalhar e melhorar, e eles entendem isso, têm a paciência comigo, com a comissão, e a gente tá num caminho. E sem dúvida é importante, né, acostumar a vencer, mas a gente sabe que nós temos nossas limitações e a gente tem muitos pontos a serem melhorados e evoluídos. Carpini, boa noite, Jean Oliveira. Hoje não foi um dos melhores jogos do Vitória, mas tem a questão do início da temporada e também da rodagem do elenco. No seu ponto de vista, observando os treinamentos e também os jogos, quais são os principais pontos que o Vitória precisa melhorar? Cara, eu não vi esse jogo, vocês viram, de verdade. Mas, de novo, respeito a opinião. Não acho que não foi um jogo ruim. O Bavi foi ruim. Não funcionou, não encaixou. Do Bavi para cá não teve recuperação. Foi um outro time, uma postura de um time que estava invicto na temporada, líder do estadual, atual campeão. Eu não vi. Estreou com vitória na Copa do Nordeste. Nós não enfrentamos qualquer time, não. A gente enfrentamos um time organizado, um time forte. Vitória jogou bem. Vitória apresentou erros, óbvio. Acertos também. Mas não vi, acho que eu vi outro jogo. Eu tô contente com o que eu vi. Os pontos a melhorar são muitos, como muita coisa boa tá acontecendo. Carpini, boa noite. Hoje, na lateral esquerda, você optou por colocar o Cáceres improvisado. Aí a pergunta que eu te faço é: por que não colocar o Zé Marcos ali, já que no primeiro jogo o Zé Marcos conseguiu ir bem? E ainda falando sobre o mercado de transferências, agora que o Vitória, teoricamente, teria que trazer um outro lateral, como é que você enxerga quais as características que esse novo lateral tem que ter para poder se encaixar no seu time? Bom, primeiro porque o Zé Marcos também é uma improvisação, assim como o Raul, e uma improvisação ainda maior, porque o lateral só troca o lado, o zagueiro como lateral não tem o cacuete do lateral. O Raul, mesmo jogando do lado contrário, ele dá profundidade porque é a função dele, só troca o lado, então improvisa menos. É necessidade. O Hugo vinha de uma sequência, o Hugo foi um cara que praticamente não treinou, chegou jogando, chegou treinando com bola, então precisávamos tirar ele hoje, o Fabrício, fazer um trabalho de força, preparar um pouco esses atletas para a temporada. A gente tem uma preocupação muito grande aí daqui 90 dias, 4 meses, a gente começar a ter uma queda física, porque nós não tivemos base para suportar
essa carga. Então a gente está tentando equilibrar, rodar os atletas. Esses atletas que ficam fora não é para descansar, não, é para treinar e treinar muito e enfatizar o trabalho daqui a pouco de uma força isolada, uma potência, algo que nós precisamos fazer como base física para a temporada e nós não conseguimos. Então era um improviso menor. E o Raul, no América Mineiro, não sei se você se recorda, se acompanhou, mas ele fez mais de 40% dos jogos da Série A como lateral esquerdo. É muito mais fácil para o Raul do que para o Zé. A segunda pergunta? Ofensivo. A gente precisa de um cara como o Esteves entregou para nós em diversos momentos, essa profundidade, essa bola final, um cara de duelos, e a gente tem um nome bem encaminhado aí no mercado que eu acho que encaixa dentro daquilo que a gente consiga equilibrar, diferente do Hugo. Carpini, boa noite, Paulo do Varela Net. Parabéns pela vitória, você demonstrou que você se sentiu satisfeito com a atuação do time, mas qual foi sua análise individual, principalmente de Hiller e William Oliveira, e como é que foi lidar com um a menos no final do jogo? A dificuldade de um a menos em qualquer circunstância hoje ela é muito complicada, né? O futebol de hoje, até quando o atleta sai para ser atendido, a gente sofre um pouquinho quando tem um a menos. O nível de competitividade hoje ele é muito alto, é tudo muito justo, são os pequenos detalhes que fazem a diferença na partida. Você está muito próximo da derrota, muito próximo da vitória, então é difícil você ficar com a menos, mesmo que seja por um período pequeno, mas se tratando de um início de temporada, de uma equipe que está se ajustando, se conhecendo, buscando ainda um melhor conjunto, então a dificuldade foi grande e a atuação do Hiller e do William foi muito boa, dentro do esperado. Eles tiveram erros e acertos, como todos, como eu, e foram dois caras fundamentais na caminhada do ano passado. Os melhores momentos que nós tivemos na arrancada foi com essa dupla de volantes. Então foram muito bem hoje. O que eles erraram a gente vai treinar e o que eles acertaram a gente vai potencializar. Todo mundo foi muito bem. Carpini, boa noite, parabéns pela vitória hoje. Você escolheu hoje sair com o Rato e com o Mosquito juntos, que têm características parecidas, Mateuzinho. né? Mateuzinho, perdão, isso. Para vocês seria o time ideal do Vitória? Eu sei que é muito cedo falar disso ainda, mas para vocês seria a dupla ideal do Vitória no setor ofensivo, no meio campo, ou ainda é cedo para poder falar sobre isso? Eu acho que é uma variação que nós podemos ter, e acho que eu comentei isso até na coletiva anterior. Eu não tenho treino, não tenho jogo treino, não tive semanas para poder ver o Rato por dentro, ver o Rato por fora, eu já sei o que entrega. O Rato com o Matheus, pela característica de não ocupar o mesmo espaço, eu não sei se vocês se atentaram, mas no segundo tempo o Mateuzinho trocou de lado, eu mudei ele e as jogadas fluíram, as triangulações, ele, Raul e Xavier, e nós tivemos um volume, porque em diversos momentos, mesmo o Rato jogando aberto, ele flutua de fora para dentro e acaba que ocupa o mesmo espaço. Então são ajustes que você, no treino, se eu tivesse a possibilidade de treinar mais, e eu certamente conseguiria iniciar o jogo de uma maneira diferente, mas como eu não tenho, a gente vai ajustando e vendo nos jogos, e vendo com evolução, vendo com vitórias, com objetivos alcançados, as coisas tendem a ser não mais fáceis, né, mais simples talvez, mas pode ser uma variação. Oi, Carpini, o Neres fez um bom jogo hoje, na minha opinião. Bom. Fez uma partida segura, bacana, queria que você avaliasse, e avaliasse também essa chegada do Lucas Halter, né? Essa possível chegada do zagueiro que estava no Botafogo e que, se confirmar a chegada, reforça esse setor tão importante do Vitória. Confirma a chegada, já está aqui em Salvador, já assistiu o jogo hoje, né? Um jogador que é um desejo antigo do clube. O Neres fez uma belíssima partida, mais uma, né? Vem numa crescente muito grande. O Neres foi muito importante na nossa caminhada, tem se mostrado um líder técnico, um cara, uma referência, né? Mais um dos pilares de tantos que nós temos, né? Nós não temos um, nós temos diversos. Isso é importante, a gente consolidar e enfatizar isso. E o Halter é um cara que também tem esse jogo como o Neres, de construção, de passe, mesmo sendo destro, ele joga muito bem dos dois lados, né? E eu vi muitas até esclarecendo também, né? Eu já saio em defesa de quem está do meu lado sempre, morro abraçado, e o Halter foi um pedido também meu, assim como todos os outros, e muito se questionou a partida dele da Supercopa. E o Halter,
ele já tinha pedido para sair do Botafogo há mais de 30 dias. Esse imbróglio é muito antigo. Então você imagina a cabeça de um cara que já não está mais no clube. Foi moeda de troca com a ida do Jair e não aconteceu, era o Tiquinho, o Halter foi envolvido. Então ele já viu que ele estava fora dos planos, não treinou, depois voltou a treinar, depois participou do processo, depois ficou fora do processo, aí o cara vai e põe para jogar a final. A cabeça do cara não está mais lá, já sendo anunciado no Vitória, trocando documento. Então, assim, não muda nada a minha avaliação com o que foi o jogo dele. O Halter é um grande jogador e vai elevar muito o nosso nível. E a gente, se a gente voltar um pouco à memória, eu vou usar exemplo até do próprio Neres, que você elogiou e todos vêm elogiando. Você lembra quando nós contratamos o Neres, o que a torcida do Cruzeiro falou? Então, vamos devagarzinho, que todo mundo que veio vai ajudar. Boa noite, Carpini. Domingo agora muda a chave, Campeonato Baiano. É sábado, tanto sábado muda a chave. Você tá perdido, né? Pois é porque também teve o último Bavi, que tanto Bavi geralmente é dia de domingo, mas muda a chave, né, para uma outra competição, vai enfrentar uma equipe complicada, né, podemos até dizer com um nível técnico até maior do que o do adversário hoje, do que o Porto, e aí você fica nessa questão de mudanças, de fazer uma rotatividade no time. Inclusive hoje você não tinha um lateral esquerdo, você utilizou o Neres. Como é que você pretende, né, até que chegue um outro lateral esquerdo, até mesmo para que o Hugo também respire um pouquinho, consiga pegar condicionamento? E um outro ponto também é o Rato. A gente viu que o Wellington Rato teve algumas dificuldades no Bavi, hoje também tentou algumas jogadas, não deram certo, o torcedor começou a pegar no pé. Como é que vai fazer, pode ser feito para que ele continue jogando, mas também que ele possa ter um aprimoramento físico? Porque a gente sabe que ele já veio também desse processo da bola rolando e já sendo utilizado. É buscar esse equilíbrio, né? O Rato hoje ele foi participativo em vários momentos, talvez a efetividade que ele entrega, e a gente sabe que ele vai entregar isso para nós, até mesmo no próprio Campeonato Baiano ele já fez isso, mas taticamente ele cumpriu muita função do que foi proposto, né? Então se sacrificou fisicamente ao início de temporada, 2 jogos jogou por dentro, um jogo jogou por fora, uma hora joga Rato e Mateuzinho, outra hora joga Rato e Mosquito, outra hora joga o Jantos, outra hora joga o Fábio. Então tudo isso atrapalha para um cara que é de criação, que é o cara do passe final, as combinações, o passe de gol, é natural, né? Então quando ele vem para dentro, o Fabrício vem mais no pé, o Janus corre mais no espaço. Quando o lado contrário é um pé aberto, corre aberto, o outro faz um facão para dentro. Então você fica meio sem referência, porque nós precisamos ter um pouco de calma, mas eu avalio que não foi ruim. O Bavi não foi só o Rato, todos nós não performamos, sempre começando comigo. Não foi o nosso melhor jogo, mas pontuamos. Tá dentro do planejamento. Se não ganhou, não perde, e compete para estar sempre buscando essa melhor performance com o resultado, que é sempre melhor. E hoje ele teve momentos muito bons no jogo, outros momentos nem tanto, assim como todo o contexto, né? Então, tá dentro do esperado. Eu ainda... E em relação ao Hugo, essa rotatividade de hoje, nós corremos o risco, né, de não improvisar, porque eu imaginava que o Raul pudesse fazer um bom jogo, mas não deixa de ser um improviso, apesar dele ser da função. Mas pensando a médio e longo prazo, eu preciso que o Hugo passe por esse processo, e mesmo assim a gente corria o risco de daqui a pouco não conseguir o resultado em casa, e daqui a pouco vira uma crítica que está improvisando, que o Hugo tá, aquela coisa que sempre na derrota isso se aflora, né? No resultado bom esconde muita coisa, e até vezes as críticas não são tão pesadas, mas nós arriscamos porque é necessário, e assim nós vamos ter que fazer também com outros atletas, Wagner, Neres, Rato, Mosquito, Ronald hoje, né, Baralhas, e até a gente encontrar no mais próximo possível da parte física, o ideal ali que a gente entenda que, e a gente definir os 11, que eu já tenho na minha cabeça algumas coisas bem definidas, e aí as coisas com o conjunto, com os jogos, com o conhecimento entre eles, tudo vai fluir de maneira mais natural e mais sincronizada. Boa noite a todos. Entrevista encerrada com o técnico Thiago Carpini.